Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. E não é Natal, mas talvez você esteja vendo esse vídeo no Natal, então Feliz Natal! Hoje a gente vai falar de uma das obras mais famosas do Charles Dickens e historicamente mais importantes, que é Uma Canção de Natal. Esse livro aqui foi cedido em parceria com a editora Companhia das Letras no selo Penguin. Então a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição aqui. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Uma Canção de Natal. Aqui a gente tem como protagonista o Scrooge, que é esse personagem extremamente ranzinza e avarento que ninguém suporta. O Scrooge, ele tem um sobrinho e um funcionário que são as pessoas que meio que mais se importam com ele e as únicas pessoas que convivem com ele. O funcionário pede pra sair mais cedo porque é Natal e o Scrooge diz não. O sobrinho chama para passar a véspera com ele e ele também diz não. E, incomodadíssimo com esse clima natalino, ele volta pra casa e lá ele se depara com o fantasma do seu sócio falecido. E esse sócio vira pra ele e fala: Scrooge, não continue assim porque vai dar ruim e você vai ficar igual a mim. Só que o Scrooge meio que não dá bola, ele acha que é uma alucinação, ele acha que tá meio maluco e vai dormir. E nisso que ele vai dormir, ele vai encontrar com os três fantasmas. O do passado, o do presente e o do futuro. E esses fantasmas vão falar sobre a vida do próprio Scrooge, ao mesmo tempo que vão alertando a mudar de atitude. Fazendo a análise de Uma Canção de Natal. Antes de falar dessa obra, da sua história interna, eu quero falar da sua história externa. Charles Dickens era um jornalista extremamente engajado com a população mais carente, inclusive por causa da sua própria história. Porém, ele chega no Natal e ele está enfadado com tudo que estava acontecendo ao seu entorno. A primeira coisa que ele estava incomodado era o fato de que as indústrias e empresas fechavam balanceamento no Natal, na mesma época de fim de ano. E ele estava incomodado porque isso estava atrapalhando as tradições natalinas e a caridade. E aí a gente entra no segundo problema. O Charles Dickens, naquele ano, ele viu várias crianças carentes, várias crianças com problema, e ele queria mudar essa situação pelo menos em um dia do ano. Só que ele foi procurar políticos, foi procurar empresários e foi procurar banqueiros e tudo mais, e ninguém quis ajudá-lo. Então, junto de uma editora e do John Lett, que era um ilustrador também conhecido na época do Charles Dickens, e ele também já estava em ascensão, eles resolveram criar uma história e criar uma edição que fosse de luxo, extremamente bonita, que não pagaria a si mesma, mas que levaria uma história extremamente comovente que retomasse as tradições e o espírito natalino. E essa história foi Uma Canção de Natal. Com uma edição de luxo que apenas era 5 shillings, que era super, hiper, mega barato, eles estavam basicamente dando de presente o livro para que as pessoas presenteassem umas às outras e que o Natal retomasse. E basicamente ele conseguiu fazer isso. Tanto é que no ano seguinte a tiragem já estava na 7ª. E o livro fez total sucesso e foi muito querido por todas as gerações. E até hoje é lido no Natal de muita gente, ou pelo menos revisitado nas adaptações. Porém, agora eu quero falar desse livro como livro. Aqui a gente tem o Scrooge, que é um personagem avarento, ranzinza e incomodado com tudo. E isso não é à toa, porque basicamente o Charles Dickens está falando das pessoas da sua época, dessa final de era vitoriana, em que a Revolução Industrial estava ali em ascensão e estava todo mundo incomodado e fugindo do Natal mesmo por conta desse capitalismo desenfreado. Então a personalidade do Scrooge nada mais era do que a personificação da personalidade das pessoas dessa época, que se identificavam bastante com o personagem. Então, a partir daí, e não só aí, a gente vai conhecendo o passado, o presente e o futuro dele e vamos entendendo por que o Scrooge se torna desse jeito, vamos entendendo por que o Scrooge é assim. Eu acho interessante que são os pequenos detalhes que acabam fazendo com que a gente entenda essa personalidade. E eu acho super, hiper, mega comovente como o Charles Dickens ele consegue trazer um personagem coerente e coeso com tão poucas informações. Não é que o Scrooge queria ser assim. Pelas circunstâncias, pelo abandono, pela família desestruturada, acaba sendo assim. Ao mesmo tempo, o Charles Dickens, de uma maneira super sagaz, acaba falando sobre o passado, o presente e o futuro da própria sociedade inglesa. E é muito legal porque ele vai fazer esse jogo Scrooge Sociedade muito, muito bem. Na mesma medida, ele vai apresentando diferentes classes sociais, ele vai apresentando as relações familiares, vai apresentando tudo que permeia a nossa vida cotidiana e comum. Então, aqui a gente tem uma história um tanto ordinária com um quê de fantástico, que acaba sobressaindo
dentro das páginas de uma canção de Natal. Aqui a gente tem 3 tempos e a temporalidade é uma coisa super necessária, justamente porque entender o passado, perder o presente, mas notar a solidão e a falta de legado no futuro são coisas que acabam incomodando a gente, principalmente porque o homem teme a morte e teme a passagem de tempo. Então, essa crítica sobre a questão da morte, da passagem de tempo, daquilo que você deixou na sua vida, é uma das coisas que são mais marcantes dentro dessa história pra muita gente. Embora pra mim seja a questão do presente, de você perder o presente, pra muita gente, isso foi debatido no nosso clube do Lendo Literatura Clássica, foi a questão do futuro e como esse futuro pareceu tão terrível. E a gente sempre tá pensando no futuro. Então, assim, acaba sendo impactante. É por isso que os fantasmas, eles vão sendo elaborados da forma que vão, para trazer esse impacto, para trazer essa mensagem de que você tá perdendo a sua vida. Você tá perdendo todos os valores, você tá perdendo tudo aquilo que é de fato importante em prol daquilo que nem é tão importante assim. Então, o Charles Dickens acaba dando várias lições de moral na gente no decorrer das páginas, ao mesmo tempo que constrói personagens concisos, trabalha classes sociais, trabalha a questão de como uma sociedade de alta, de elite, ela pode ser solitária por sua avareza e uma classe mais baixa, como por exemplo a do funcionário, é super tranquila, é super good vibes, é super legal, sabe? Agora, eu quero falar dessa edição aqui. É, como todas as edições da Penguin, é de brochura, mas a tradução do Rodrigo Lacerda é extremamente boa, justamente porque ele prioriza a etimologia dos termos. Christmas Carol, esse carol vem de canção, vem de aquela canção de coral, então assim, ele prioriza, tanto é que ele traduz como uma canção de Natal e vários outros termos durante a narrativa ele vai fazendo isso. Você pode ler, por exemplo, esse livro no inglês, ele é super tranquilo de ler, super acessível. E essa obra aqui conta com algumas ilustrações do John Lett, como vocês podem ver. São ilustrações originais, então essas ilustrações aqui são bem legais justamente porque o John Lett, ele também fazia críticas econômicas acirradas igual o Dickens, e os dois se uniram de uma maneira super bacana para construir essa história. E o mais interessante é que o John Lett consegue transformar essa avareza do Scrooge através da sua arte e fica muito incrível. Também tem uma introdução super interessante aqui, que vai fazer toda a diferença para você saber um pouco sobre essa história aqui desse livro. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir. Se vocês puderem ajudar a gente comprando na Amazon pelo nosso link, vai ser muito bom, porque você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!